Mira, eu fui invitado a falar um pouquito sobre o tema da supremacia papal e então eu vou a compartilhar minha pantalla aqui para que quede mais fácil a visualização das ideias, das imagens. E, o título que eu puse, semejante a lo que foi compartido, La Supremacia Papal, Desarrollo Histórico e Restauração Final. Há pessoas que perguntam sobre esse assunto, como ocorreu esse desenvolvimento e também qual é a compreensão que nós temos em quanto ao futuro. Por lo tanto, vamos a reflexionar um pouquito, por supuesto que por el tempo que temos não é suficiente para todo um repasso histórico, pero por lo menos alguns pontos importantes que depois tu puedes aprofundizar se quieres. Me gostaria de começar com uma coisa. Algumas pessoas dizem o seguinte, pero mira, há cálculos de tempo profético no livro de Daniel, capítulo 12. Não sei se solamente antes de ingressar no tema mesmo, me gostaria de plantear com vocês uma coisa. Capítulos que hablam de visões específicas, o capítulo 2, o 7, o 8 e o 11. E eu estou ingressando nisso como por assentado, porque justo no trimestre passado estudamos uma sobre o livro de Daniel, então não há necessidade de muitos detalhes. Só gostaria que tu te acordaras de uma coisa. Alguns dizem que, mira, estes períodos de 1260 dias, tempos e metade de um tempo, e depois tu tens também 1290, 1335 dias, aparece o final do livro fora da visão. Agora, todos os elementos de tempo em Daniel não ocorrem no corpo da visão, pero em la explicação postrera. Por lo tanto, não é uma novidade que tu encontras no capítulo 12. Pero, aqui me gostaria só que tu tiveras uma ideia como nós outros, como adventistas do sétimo dia, compreendemos a esses períodos. Essa é a posição adventista que nós heredamos de Guilherme Miller. Guilherme Miller tinha essa compreensão e nós la temos também. Então, o que tu vas ver que duas fechas que são fundamentais e que para nosso estudo agora são os anos de 508 e 538. Em 508 começam os dois últimos períodos de Daniel. 1290 anos, 1335 anos. Pero em 538 começa 1260 anos. Então, nós vamos a reflexionar mais sobre este período entre 508 e 538 e também o término destes dois primeiros períodos em 1798. Agora, tu poderias me perguntar, pero o que passou? Quando eu miro na história universal, não há muita importância que se põe nestas duas fechas, 508 e 538. Por que os adventistas la consideram tão importantes? Então, vamos tentar responder a esta pergunta e vamos a começar com um texto bíblico. E se tu tens uma Bíblia com você, se é eletrônica, ou se é tu Bíblia mesmo personal, te invito a abrir comigo a Bíblia e vamos a ler o texto inicial que é clave para nossas considerações. E o texto é de Daniel, capítulo 7, e o verso 25. Eu creio que muitos de vocês lo conhecem hasta de memória. Daniel 7, 25. E aqui nos diz:
e hablará palavras contra el Altíssimo. ¿Y quién es que va a hacerlo? Aquel cuerno que empezó pequeño, não queda pequeño, empezó pequeño, pero cresceu mucho. E agora diz, ele hablará palavras contra el Altíssimo. E a los santos del Altíssimo quebrantará e pensará em cambiar los tiempos e la lei. E serão entregados em sua mano hasta tiempos e medio tiempo. No livro de Daniel, o término ou a palavra tempo representa um ano, que naquele entonces, no período bíblico, era 360 dias, porque depois eles agregavam um mês ao calendário para llenar esse período que sempre quedou faltando. Então, aqui tu tens o elemento de tempo. Tu tens esse poder, el cuernio, que começou pequeno, cresceu muito, e ele haveria de exercer el apogeu, el período de mais força dele, por este período que nós outros entendemos que são 1260 anos. Agora, a obra deste cuernio aparece também no capítulo 8, versos 9 a 14. El verso 7, capítulo 7, 25, el tiempo. El capítulo 8, la obra em mais detalhes. Porque o capítulo 7 habla del juicio desse cuernio. Agora nós outros temos aqui a descrição da mala obra desse cuernio. E o texto nos diz: e de uno deles saliu um cuernio pequeno, que cresceu muito, por lo tanto não é cuernio pequeno, é um cornaço muito grande. Al oriente, cresceu muito ao sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, e se engrandeceu hasta el ejército del cielo, ou seja, el pueblo de Dios. E parte del ejército e de las estrellas echou por tierra e las pisoteou. Aún se engrandeceu contra el príncipe de los ejércitos, e por ele foi quitado el contínuo sacrifício, e el lugar de su santuário foi echado por tierra. E a causa de la prevaricación le foi entregado el ejército junto com el contínuo sacrifício, e echou por tierra la verdade, e isso quanto quiso, e prosperou. Entonces oía um santo que hablava, e outro de los santos perguntou àquele que hablava: ¿hasta quando durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el verso 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, logo el santuario será purificado. Mira, aqui tu tienes uma descrição da obra desse cuernio. Ele se foi em contra el santuário, el príncipe que é sacerdote del santuário, e também em contra a administração del santuário, o lugar del santuário e a verdade conectada com o santuário. Pero aqui habla de um período, el capítulo 7, verso 25, que nos habla de los tiempos e medio tiempo. Como lo entendemos? Mira, é muito interessante se tu queres ter em conta as fechas ou entender as fechas que eu mencionei no início, que são 508, 538, tienes que ter em mente que o Império Romano em seu declínio, ele foi depois dividido em duas partes. A mencionar que uma coisa que foi importante para o fortalecimento do papado é o cambio da capital do império
de Roma para a nova capital Constantinopla, e em homenagem a Constantino, por supuesto. Então, com isto, o obispo de Roma quedou solo, não tinha ele imperador ali com ele. Então, isso deu a ele mais força. Agora, houve esta separação, ou seja, esta divisão do império, onde tu tens o lado ocidental, com capital em Roma, e depois tu tenias o lado oriental, com capital em Constantinopla. Para que a Igreja Católica, ou seja, o obispo de Roma, pudiera ter sua hegemonia, seu poder político, necessitava que o apoio do império em suas duas partes. E nós vamos reflexionar um pouquinho sobre isto. Então, a parte ocidental, ¿te acuerdas que está no lado esquerdo de tu pantalla, aqui com sede em Roma? Houve alguns desenvolvimentos muito importantes esta parte ocidental. Uma delas foi a pseudo-conversão de Constantino, em 312. O cristianismo estava crescendo, despecho de todas as dificuldades que haviam ali da persecução a los cristianos, pero havia uma divisão entre paganos e cristianos. E Constantino era um fiel adorador del paganismo del dios Sol, el Sol Invictus, que foi uma herência del zoroastrianismo, ou seja, de la religião de los persas. E então, isto deu uma força, ou seja, uma espécie de cristianização do Império Romano. Depois, entre os anos 413 a 426, Agostinho, que é considerado quizás o maior teólogo católico, junto com Tomás de Aquino, titulada La Cidade de Dios. E esta obra foi a ideologia, ou seja, a teoria de uma teocracia católica, que teria poder não só religioso, mas também político. Depois, outro ponto importante foi que Clodoveu, o rei de los francos, também se converteu. Pero para que o papado, ou seja, a Igreja Católica, pudiera exercer sua hegemonia religiosa política, necessitava de exércitos e do apoio de los governos civis. Em 508, os visigodos arianos foram derrotados e então a parte ocidental do império agora estava disponível para apoiar o obispo de Roma e as pretensões católicas de ter poder civil. Então, se acorda, isso é a mitad de la torta, assim. Agora, e o que é a outra mitad? Bueno, agora nós vamos ao lado oriental, com sede em Constantinopla. Um ponto importante nesse lado é que o Papa Símaco, ele havia sido acusado de adultério e também de problemas, outros problemas morais como corrupção financeira e algo assim, com os fundos da igreja. Pero para se proteger, o Papa se autodeclarou que ele, o Papa, como vigário, representante de Deus, não poderia ser juzgado por autoridade humana. Então, estava arriba de los poderes civis. Depois também, Clodoveu se reconheceu a eles como o cabeça de todas as igrejas.
perdão, Justiniano, aqui há uma pequena dificuldade aqui, porque Clodoveu estava no outro, aqui teria que ser Justiniano, eu copiei ali e não lo cambiei. E então, a conversão de los ostrogodos, que foram, perdão, a derrota de los ostrogodos, que eram tribos bárbaras. Então, percebe, com a cristianização de uma parte do império e de la outra, o papado tinha toda a força para avançar. Quizás tu não escutasse falar disso, mas algumas pessoas dizem, mira, os 42 meses ou 1260 dias ou coisas assim, são períodos distintos. Não. No livro El Conflicto de los Siglos, Ellen G. White põe todos juntos. Mira o que ela diz. E aqui é uma cita importante do livro. Los 42 meses los 1.600 dias de nosotros temos a declaração de os temporal del Papa começaram com o ano 538 e por lo tanto Helena de White é muito clarita em sua posição. O mesmo livro ela também agrega os 42 meses são lo mismo que tempo e 2 tempos e metade de tempo, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7, o tempo durante o qual o poder papal deveria cumprir, oprimir o povo de Deus. Esse período, como foi indicado em capítulos anteriores, começou com a supremacia do papado no ano 538 e terminou em 1798. Por lo tanto, é muito clarito. Não se pode dizer que 1260 dias é uma coisa, que 3 anos e meio é outra, que tempo e tempos metade de outro tempo é outra coisa, ou 42 meses. É tudo o mesmo período. Por lo tanto, se algum predicador te viene com uma interpretação distinta desses períodos, esteja seguro que Helena de White não lo aprueba. É o mesmo período e não há doble cumprimento. Nós outros só reconhecemos um cumprimento. E nesse período, começando em 538, o papado exerceu seu poder, sua hegemonia. Isto foi hasta 1798. Pero algumas coisas começaram já antes. E nós outros temos ali el papado, ou seja, la bestia herida como de muerte. Agora, uma das señales que nós outros reconhecemos, e hasta os historiadores e filósofos reconhecem a importância, foi o terremoto de Lisboa. Los Santos, quando as pessoas estavam em la primeira missa, no mês de março, eu estive em la igreja ali del Carmo, las ruínas del Carmo, onde todavia tu podes em Lisboa ver a situação, como quedou aquela igreja, as ruínas por el terremoto de Lisboa. Então, quando as pessoas estavam em la missa, vino el terremoto e nenhum de los santos, dia de todos los santos, los protegiu. Depois vino a Revolução Francesa, onde muitos de los templos ou de las iglesias católicas de França foram transformadas em templos de la divinidade, de la razão e de la liberdade. Então, isso foi um iluminismo antirreligioso. Pero o Papa não estava contente com esta situação e então hasta apoiou movimentos em contra isto em França. Então,
Os exércitos franceses foi o Vaticano e prenderam o Papa e lo levaram ao cautivério. E allá ele, depois de um tempo, morreu. Agora, muitas pessoas disseram e perguntaram, pero como? Ele não é o representante de Deus na terra que está arriba de los outros governadores ou imperadores do mundo? Como Deus permitiu que o Papa mesmo fora levado ao cautivério por exércitos franceses? Isto tem que ter um significado profético. Em 1798 começou o grande despertamento, ou seja, reavivamento de estudo das profecias, dando início ao tempo do fim. Pero a hegemonia católica, vindo muito abaixo. Aqui tu tienes mais ou menos uma ideia. Tienes outra vez o terremoto de Lisboa, Sol, Luna, o início do tempo del fim, 1798, a señal de las estrelas e então o início do juízo investigador. Então, só para que tenhamos o término desse período de 1260 dias, anos, e o que ocorreu junto naquele entonces. Mira, é certo que isso necessitaria um estudo mais detalhado e eu sugiro, se tu tienes acesso a ler 2 artículos meus que foram publicados em la revista Teológica de Peru, portanto, cerca de onde vocês estão. O primeiro é por que nós aplicamos o princípio dia por ano algumas destas profecias e quando lo aplico e quando não. E o outro é um desenvolvimento histórico disto que eu desse pequeno resumo que eu apresentei, está mais desenvolvido nesse artigo aqui, que depois vocês podem quizás tentar ubicar. Mira, e quanto à restauração final? Mira, aqui nós temos outro texto que me gostaria de compartilhar com vocês, e esse texto é de Apocalipse agora. O livro que fala de los últimos acontecimentos da história humana. E aqui temos, então, o capítulo 13 e os versos 1 al 8. Aquilo que era o cuerno pequeno, que começou pequeno e cresceu muito em Daniel, aparece aqui como a primeira bestia. E aqui nos diz, me parei sobre a arena del mar, e vi subir del mar uma bestia que tinha 7 cabeças e 10 cuernos, e em sus cuernos 10 diademas, e sob sus cabeças nome blasfemo. E a bestia que vi era semejante a leopardo, e sus pés como de osso, e su boca como boca de leão. E el dragão lhe deu su poder e su trono e gran autoridade. Vi uma de suas cabeças como herida de muerte, pero sua herida mortal foi sanada. Tenha em mente aqui, uma cabeça foi herida de muerte, nós outros já falamos sobre isso, 1798, e agora esta herida foi sanada. E se maravilhou toda a terra em pos de la bestia. E adoraram el dragão que havia dado autoridade à bestia, e adoraram a bestia, dizendo, quem é como a bestia, e quem poderá lutar contra ela? Também se lhe deu boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e se lhe deu autoridade para actuar 42 meses. ¿Te acuerdas? El mesmo período. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar de su nome, de su tabernáculo e de los que moram en el cielo. E se lhe permitiu hacer guerra contra los santos e vencer-los. Também se lhe deu autoridade sobre toda a tribo, pueblo, língua e nação. E a autoridade de todos os moradores de la tierra cujos nombres, la adoraram, perdão, todos os moradores de la tierra,
cujos nombres não estão escritos no livro de la vida del Cordeiro, que foi inmolado desde o princípio del mundo. Mira, quanto a esta herida mortal, ou de muerte sanada, é um processo também, não é simplesmente um hecho. E clave nesse processo, por supuesto, foi o tratado, o Pacto de Latrán, que reconheceu o Vaticano como um Estado, por lo tanto, tinha seu território no contexto ali do Império, perdão, em Roma. Então, isso deu poder civil e não só religioso à Igreja Católica. Agora, houve outros pontos importantes do fortalecimento do poder católico, pero um deles que hasta saiu aqui nos Estados Unidos na revista Time, de tapa, foi o encontro de Ronald Reagan e Juan Pablo II. ¿Se acuerdan que os dois foram ameaçados praticamente de morte? Houve um atentado contra eles e então eles mesmos tiveram uma reunião que é considerado a Santa Aliança. Os dois juntos, representando o mais importante país protestante e o outro, o chefe da Igreja Católica, junto. Agora, nós sabemos que isto vai crescer mais e mais hasta o clímax que vai ser em la lei dominical nacional em Estados Unidos. Quando isto vai ocorrer, só Deus sabe. Desde que eu sou um ninho, se habla de que a lei dominical já está lista, que já vai ser implementada assim por adelante. Pero cuide-se. Eu creio que isto vai ocorrer, pero não temos uma fecha, pode ser dentro de algum tempo, cerca de nós outros, pero isso é uma coisa por conta de Deus. Lo sabemos que está caminhando nesta direção. Ora, quizás tu já escutaste falar de este livro. Malachi Martin era jesuíta e este Malachi foi hasta professor do Instituto Bíblico de Roma e em 1990 ele sacou este livro titulado The Keys of This Blood, ou seja, Las llaves desta sangre. E é a luta ou disputa por la dominação del mundo entre o Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, ou seja, os russos, e também o capitalismo ocidental. Este livro ao lado é o mesmo conteúdo, só um é de capa dura e o outro é um livro, é da mesma edição que saiu no ano seguinte, 1991. É interessante que neste livro, o autor diz que se nos gusta ou não faz diferença, mas ele põe que destes três poderes vai dominar o mundo. Ou seja, pode ser a Igreja Católica, o Vaticano, ou então o capitalismo ocidental ou o comunismo. Ora, depois de todos estes anos aqui mirando um pouquinho ali, nós outros temos uma ideia muito clara de que dá a impressão que é mais ou menos não de los três, pero em certo sentido uma fusão destes poderes. Tu tienes, de um lado, a Igreja Católica, que sempre tuvo e sempre terá desejo de poder político. E o cuerno pequeno ocorre quando ocorre a união da Igreja religiosa com o Estado civil, ou seja, quando a Igreja Católica tem o poder civil em suas mãos. E esse é o desejo. Então, o protestantismo se está acercando. O comunismo, ou seja, o marxismo econômico, vino abaixo.
pero não o cultural. Hoje, em muitos lugares do mundo, e hasta aqui em Estados Unidos, está crescendo muito o marxismo, ou o socialismo cultural, que é como se fosse uma ideologia. Então, eu não creio que é ou isto ou aquilo, pero uma fusão. Pero en este livro, o autor, además de hablar de estes três grandes bloques, habla também de los grupos minimalistas. E o que são grupos minimalistas? São grupos, segundo ele, que não têm muitos, não é expressivo numericamente, pero que são muito eloquentes em seu discurso anticatólico. E entre eles estão os adventistas del sétimo dia. Por lo tanto, para conseguir suas pretensões, o Vaticano tem que vencer esses outros dois grandes blocos e também os grupos minimalistas. Por lo tanto, aqui tu tens uma projeção muito interessante deste erudito católico. Só para ter uma ideia, esse mesmo Malachi Martin também se envolveu muito com exorcismo, hasta escreveu o livro El Exorcista, que inspirou a película, ou o filme El Exorcismo. Agora, o que Helena de White tem a dizer sobre isto? Bueno, vocês já conhecem, eu vou ler duas citas que eu creio que são muito importantes para nós outros, onde uma delas é Testemunhos para a Igreja, tomo 5, página 426, onde diz: quando o protestantismo extiende a mão através do abismo para através do abismo para asir a mão do poder romano, quando se incline por encima do abismo para dar-se a mão com o espiritismo, quando bajo a influência desta triple união, ou seja, triple aliança, nosso país, os Estados Unidos, repudie todo o princípio de sua constituição como governo protestante e republicano, e haga provisión para a propagação de las mentiras e seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo em que se verá a asombrosa obra de Satanás e que el fim está cerca. Eu creio que não há dúvida de que esta triple aliança ou triple união está muito bem estabelecida. Alguns luteranos e protestantes, no ano 2017, na celebração de los 500 anos de la reforma de Lutero, hasta disseram: não há necessidade de reforma mais, podemos nos unir com a Igreja Católica. E não se olvide de uma coisa: ecumenismo, segundo a Igreja Católica, não é a Igreja Católica adaptar-se ao mundo protestante. Porque a Igreja Católica não cambia. Cambiou alguma de suas doutrinas? Nenhuma. Es los protestantes evangélicos, ou seja, as igrejas hijas, volver a la Igreja Madre. Isto é ecumenismo. Todos volverem à la Igreja Católica. Ora, aqui temos outra cita do Conflito de los Siglos, página 574, semejante à la outra, pero põe alguns detalhes a mais. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma a base del espiritismo, esse cria laço de simpatia com Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serão los primeiros em tender las manos através de doble abismo al espiritismo e al poder romano. E bajo a influência desta triple aliança, este país marchará em las huellas de Roma,
pisoteando los derechos de la conciencia. Ahora tú podrías me perguntar, pero como pode aqui em Estados Unidos, el país de la liberdade, onde temos a estátua de la liberdade, como isso pode suceder? Impossível. Eu creio que tu percebiste os cambios que se ha generado por esta pandemia. Muitos cambios interessantes. Normalmente em situações tranquilas, as coisas não cambiam muito, quizás um pouco, pero em situação de crises, muitas coisas realmente ocorrem. O Dr. O Dr. Roger Kuhn, que foi diretor associado aqui do Patrimônio Literário de Helena de White, ou seja, Ellen G. White Estate, onde eu trabalho, ele hizo um estudo do livro El Conflito de los Siglos, com ênfase no capítulo 37, e ele chegou à conclusão que a religião vai ser imposta por lei e vamos perder a liberdade bajo uma situação de crises, onde vamos a ter umas três grandes crises. Em primeiro lugar, uma crise moral. E jamais em la história humana tivemos uma situação tão terrível como hoje, onde a moralidade se vino abaixo. E tu sabes que o ser humano está em uma crise de identidade. Hoje se habla de 112 gêneros distintos. Então, e economia? O mundo está em uma crise muito grande econômica. Eu creio que só a China que quizás esteja bem, porque está aproveitando a situação de crise do mundo. Outra coisa, uma crise ecológica. Helena de White não habla de ecologia, não era um término usado então, pero ela habla de desastres naturais. E uma crise em transportes. Que vai passar com as linhas aéreas agora que tanto tempo com pouquitos aviões? Muitas vezes o avião é pior, a pérdida é muito quando ele está em terra, tem que estar volando. Isto é uma coisa, e agora que nem volar estão. Então, esta convergência de crises é que vai generar cambios muito radicais em la história humana. Ora, para concluir nossas considerações, me gostaria compartilhar com vocês solamente esse texto, que eu creio que é muito importante para nós. É de uma matutina, Maranata, el Senhor viene. Mira o que Helena de White diz. La grande controvérsia está chegando a seu final. Cada informe de calamidade que ocorre en el mar e en la tierra é um testemunho del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Por lo tanto, nós estamos tendo o privilégio de ver o que nenhuma geração del passado ha visto. Em realidade, e o pastor Ted Wilson, que incluso me pediu para enviar um saludo em todas as lives que eu hago. Um saludo para vocês também, que nos acompanham aqui. E ele disse, ¿es isto el fim? Não todavia. ¿Es parte del fim? Por supuesto. Então, nós estamos vivendo todo esse desenvolvimento. O que a mim me impressiona em termos de realidade não são tantos os detalhes, uma cosita aqui, outra allá, pero é a grande tendência, a configuração do mundo. E eu tenho um exemplar do livro El Conflicto de los Siglos, de la edición, la primeira edição de 1888. Eu miro aquele livro, tenho a impressão que este livro foi publicado ayer. Tão atualizado que ele é.
Por lo tanto, é um privilégio e que Deus bendiga muito. Eu tenho uma pequena preocupação antes do cierre. Déjame solo dizer, alguns têm muito interesse em eventos de los últimos dias e de las profecias e, por supuesto, necessitamos conhecer estas coisas. São como as señales. Vamos a suponer que tu não conheces Tarapoto e que não tienes um GPS. Tu tienes que mirar as señales que estão ali para não errar o caminho. Senão te vas a uma direção distinta. Pero tampoco vas quedar com tu auto ali delante de la señal que tu tienes ali, que hermosa, está bem hecha e tudo. Tu destino é a cidade, não é a señal em caminho. Então, temos que não desconhecer as señales, pero dar um vistazo de ojos e adelante, senão não vamos chegar a nosso destino. Então, nós estamos vendo que nenhuma outra geração viu. Pero, además de conhecer isto, eu digo, este é o momento de profundizar nosso conhecimento doctrinal para poder predicar com convicção o mensaje ao mundo e também para dar uma resposta para aqueles que perguntam sobre o que nós creemos. Mira, que Deus, graças por el tempo de ustedes, que Deus los bendiga muito, que tenham um feliz sábado e bendiciones a ustedes e suas famílias. Hola, pastor. Pastor Alberto, muchas gracias por estar con nosotros ahí y queremos también ahora continuar. No sé si podríamos hacer algunas preguntas para usted y poder ahí de pronto contestar también. Sí, por supuesto. Hagamos lo seguinte, yo me olvidei de hablar contigo. Si las preguntas son difíciles, tú mismo las contestas. Si son fáciles, me las pasa, entonces. Sí, claro que sí, pastor. Pastor, la primera pregunta que tenemos aquí es la siguiente. Es la pregunta muy famosa. ¿Por qué es que al cuerno pequeño que usted ya mencionó, que no es pequeño, sino que es un cuernazo, se lo confunde siempre, o la gente, yo creo que el diablo está empecinado en hacer creer a la gente que es Antíoco Epífanes IV. Y eso es uno, y otro está conectado con que el sistema papal no puede ser, porque ellos ya pidieron disculpas, se han arrepentido y entonces ya no van a volver a hacer lo mismo que hicieron en el pasado. ¿Eso es cierto, pastor? Mira, entre la teoria de Antíoco Epífanes e Jesucristo, eu me quedo com Jesucristo. Amém. Que te parece? Não crees que eu estou em uma boa companhia? Claro que sim. Entonces, dá uma miradita, por exemplo, em São Mateus 24, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso. ¿Por quê? Pastor Ricardo, tu tienes a Bíblia, eu já falei muito e tu muito pouco, então por que não lês o texto? Mateus 24, 15. Claro que sí. Ahora, 24:15. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Tu percebes que esta abominação desoladora, ou outra boa tradução seria a abominação que genera desolação. Jesus falou aqui de ela como sendo todavia futura em seus dias. Ora, se é todavia futura, por que lo restringes ao passado com Antíoco Epífanes? E aí uma coisa, o Antíoco Epífanes não era tão famoso assim. É mais famoso em la boca daqueles que querem que ele seja o cuerno pequeno ali e alguma coisa assim do que na história mesma. Agora, há um ponto clave. O Antíoco Epífanes, por supuesto, puse caldo de cerdo
o de puerco, o de chancho, como lo quiere chamar, en el altar ali, como contaminando el altar del templo. Pero sua influência não foi cósmica, como diz o texto de Daniel 8, que foi hasta arriba de las estrelas del cielo. Ahora, hay una cosa, perdón por la sinceridad, pero todo el sistema de la misa, de la mediación de los santos, de la Virgen María, e todo este paquete ali del sacrifício de la misa, e também outros detalhes ali são e o confessionário é um sistema horizontal que reemplaça e quita de la mente de los cristianos o gran sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Por lo tanto, este realmente cumpre a profecia. Agora, pedir perdão é uma coisa. Eu não sei quanto de perdão foi pedido em relação com as cruzadas e com o castigo de los herejes. Não sei quantos de vocês conhecem al famoso, a la cidade Lima, la hermosa cidade Lima, em Peru. Por supuesto, eu estou falando para vocês ali. E o Museu de la Inquisição. Houve um pedido de perdão em relação com a Inquisição? Como queda isto? E o que foi feito com todos os herejes, assim, que por sua fé, por sua convicção, foram martirizados. Então, mira, a ideia de volver, eu não vejo nenhuma dificuldade com isto. E mira, nós temos muita força, muitas coisas. Muito de que nós heredamos hoje de las dificuldades políticas e sociais foram sembradas com a teologia de la liberação. Liberação a quem? A alguns. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, nem em Estados Unidos, nem ali, de la persecução a los herejes volver outra vez. Então, eu creio que, por supuesto, hoje a história está sendo reescrita de uma perspectiva muito ecumênica. Pero o tempo vai dizer se a coisa é assim ou como vai ser. Hasta a história de los valdenses é dito, não, pero aquilo foi naquele entonces, era o espírito medieval, daquela época, quizás. Pero também haviam aqueles que não eram assim. Los valdenses, quanto eu sepa, não perseguiram a nadie, excepto se defenderam quando foram ameaçados. Por exemplo, os huguenotes, que passou com os huguenotes em França. Há toda uma história que não se pode agora dizer que não existiu. E eu creio que a coisa não vai ser no futuro. Estou seguro que situações de crise cambiam as questões. Pastor, muchas gracias por esa respuesta. No sé si quisiera poder añadir a lo que usted está diciendo, que si bien es cierto la Iglesia Católica pide disculpas, pero no sé cuánto valga esas disculpas por el daño tremendo que ya hizo, ¿no? Y como decía un teólogo, si sus disculpas fueran sinceras, pues sus doctrinas deberían cambiar. Pero exactamente. Sus doctrinas no han cambiado, siguen siendo iguales, y entonces eso me dice que volverá a hacer lo mismo en el futuro, ¿verdad, pastor? Por supuesto, e tu vês ali, por exemplo, tu tens quantidade de documentos católicos sobre a questão del domingo, como não é opcional. Há pedidos da Igreja Católica que o domingo seja reconhecido por los governos civis como o dia da família, da ecologia,
E tú tienes cantidad de cosas, entonces tú vas a ver que no es una cuestión pluralista dizer, mira, não, a Igreja Católica não diz assim, eliges um dia por semana que seja tu dia santo. Não, é el domingo, que é símbolo do poder católico. Se tu fores ver o catecismo católico, não cambiou. A doutrina é a mesma. Muy bien, ahora tenemos al pastor Manuel Julca, él tiene una pregunta para nosotros, queremos que él la pueda hacer. Sí. Bueno, Pastor Alberto, muy buenas noches. A mí me gustaría hacerle una pregunta con respecto a lo que hoy en día usted sabe que en el Internet se está pasando mucha información con cosas que pueden ir más allá de la interpretación bíblica. Y bueno, espero que usted haya escuchado algo para que me pueda ayudar con respecto a esta pregunta que me hizo una hermana. Ella había visto un video donde se hablaba acerca del periodo de 12 papas. Y la hermana había escuchado que hay 12 papas y que el último papa va a ser un papa negro, o sea, con todo el respeto hacia las personas, ¿no? Y la hermana estaba un poquito alterada, y el papa negro, pastor, explíqueme si va a venir un papa negro, y ese papa nos va a poner un chip. Entonces yo le dije, calma, hermano, usted no vea, digo, en el Internet, porque hay mucha mentira, ¿no? ¿Y qué explicación tal vez usted, pastor, nos puede dar? ¿De dónde salen esas mentiras? ¿Y por qué nosotros no debemos de asustarnos ante esto, no? Mira, hay esta teoría de que de los papas, y una de las más comunes es hasta la teoría de intentar poner los últimos papas como sendo de Apocalipsis 17. Entonces tú tienes ali la sequência de papas, entonces al inicio las personas decían que el último papa sería Juan Pablo II. No marchó, él murió. Entonces la teoría vino así, no, el diablo va a imitar su resurrección porque era, não é e volverá a ser. Então, o diabo vai imitar a ressurreição do Papa para enganar as pessoas. Não ocorreu. Então, depois vino o Papa alemão ali, Ratzinger, que foi Benedito. E então, este é o último Papa. Todavia está vivo, pero já foi reemplazado por Francisco. Não, então, agora é esse é o último. E alguns falam do Papa Negro que vai vir também, que é toda uma especulação ali. Caramba, nós não necessitamos disto em nossa escatologia. E te digo uma coisa, eu não aceito esta teoria por uma razão, porque é uma marcação vegetariana de fecha para a segunda venida. El Papa atual, Francisco, está com 83 anos. Então, por supuesto, por el promédio de vida de los papas, ele não vai ter muito tempo mais. Vamos a suponer que chega a los 90 e algo, pero solo Deus lo sabe, se Jesus não vuelve antes. Então, a segunda venida tem que ocorrer no período de vida de ele. Mira, Helena de White é muito clara que Jesus já poderia ter venido não muito depois de 1844, se os mileritas hubieran mantidos juntos a fé, a esperança e cumprido a missão. Ela falou algo semelhante também em relação com 1888, e tu tens algumas citas de Helena de White em 1901, 1913, assim, onde diz que a segunda venida já estava retrasada. Agora, que não era plano de Deus quedar tanto tempo assim. Pero então, se for assim, isso tu tens no final do livro El Evangelismo, onde Helena de White habla, há várias citas sobre isto. Se for assim, teria que dizer, não, hermana White,
Todavía não empezaram os papas. Tu necessitas del papa ali empezar com Mussolini, el papa ali, hasta que se llene el número de los 7 papas ou 8, como algunos querem, 7 papas, entonces vai cumprir a profecia e só entonces Jesus vai volver. Não. Helena de White diz que não há mais mensagem de tempo para nós outros e tampouco disto. Então, perdão por la sinceridade, Helena de White diz que depois de 1844 não temos nenhum mensagem com tempo. Tudo isto são especulações. E gostaria que aqueles eventos para os últimos dias, Helena de White planteia isso. Isso são especulações do Papa Negro, desta sequência de papas e tudo. E te acordas de uma coisa? Jaime White e também o Dr. Gerhard Hassel têm citas semelhantes onde eles dizem, declarações semelhantes onde dizem, em relação com profecias não cumpridas, é muito fácil o intérprete especular e quedar um profeta por sua conta. Então, hoje temos quantidade de falsos profetas, cada um com sua especulação. Muchas gracias, Pastor Alberto, que Dios lo bendiga. Oh, con gusto. Hola, Pastor. Queremos quizás hacer la última pregunta ya para ir cerrando aquí el tema. Dejamos el tiempo con el Pastor Carlos Zavala. Él también tiene una pregunta de un grupo de hermanos aquí. Amigo Carlos, no se te está escuchando. Hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Pastor Alberto, por la exposición. Aquí nos llegó una pregunta muy interesante. Menciona el hermano Dislo. Si la Iglesia Adventista se está uniendo quizás al ecumenismo de la Iglesia Católica, porque él tiene entendido que en algunas ocasiones la Iglesia Adventista ha asistido a algunas reuniones ecuménicas, convocadas por la Iglesia Católica, como él menciona, una fecha el 14 de mayo de este año. 14 de maio deste ano? Caramba! Então, em la situação onde tudo estava cerrado, hasta los vuelos para Itália e o Vaticano realizaram reuniões ali. Que interessante isto. Eu não havia escutado falar disto. Mira, há que definir o que é ecumenismo. Quizás a pessoa se refere a alguma outra reunião. A Igreja Adventista já teve reuniões com o Vaticano? Sim. O Dr. Ángel Manuel Rodrigues hasta me contou de uma reunião que teve com eles ali. Ecumenismo, perdão por la realidade, lamentavelmente, algumas pessoas falam de ecumenismo e da teoria da conspiração de los jesuítas que estão infiltrados em la Associação General. Eu não conosco a nada deles. Agora, mira, ecumenismo não é diálogo com outras religiões. Tampouco participar de algumas. Nós outros somos os adventistas. Nós outros temos representação em las Nações Unidas para saber o que se passa allá. El Concílio Mundial de Iglesias, nós outros somos como ouvintes, pero não como membros oficiais. Então, há que fazer uma diferença. Não é um encontro com um papa ou com uma pessoa ali que já queda ecumênico. Por supuesto, houve um pastor em Itália que firmou um documento ali por sua conta, pero foi depois hasta muito criticado e ele lo borrou aquele documento hasta por la associação, pero não oficial. Agora, para alguns sabem mais sobre a Igreja Adventista da Associação General do que nós outros que trabalhamos aqui. Te digo uma coisa, se eu tivesse oportunidade de dar estudos bíblicos para o Papa Francisco, eu lo aceitaria.
sem problema. Helena de White hasta diz uma coisa, que as duas classes que são negligenciadas ou são deixadas ao lado são as pessoas influentes da sociedade e os pastores e líderes de outras igrejas. O evangelho é para todos, não há exclusão. Agora, se eu vou, o que é ecumenismo? Ecumenismo seria se nós outros transgredirmos ou cambiáramos nossa doutrina, rechazáramos alguns pontos para nos unir a eles. Ali sim, aí a coisa é séria. Como, por exemplo, vamos a suponer que nós dijemos, ou alguém de nós outros plantearmos o seguinte, não, o dia sábado é opcional. Se queres guardar o domingo, ok. Se queres, não. É inegociável. Eu daria a vida por el sábado. Agora, há uma outra coisa. Também deixar o estado do ser humano em la muerte de inconsciência. Eu estou só ponendo doutrinas assim, pero isto é ecumenismo. Como, por exemplo, a Igreja Luterana não estou seguro se é de Noruega, pero de um país escandinavo. Eles simplesmente participaram em um lugar de um país escandinavo em 2017 de uma missa juntos, Eucaristia. Caramba, isto é ecumenismo. Eu não haria isto, de participar junto da hóstia e de los sacramentos assim. Não, isto não. Agora, se eu tiver a oportunidade de dar estudo bíblico para um pastor de outra igreja, ou o obispo de um lugar, ou até mesmo o Papa, eu haria, porque creio que o Evangelho é para todos. Pero nestes diálogos, nós outros não podemos comprometer nosso mensagem. Pastor, muchas gracias. Ya estamos terminando. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. De verdad nos sentimos privilegiados aquí. Y quisiera que con esto pudiese terminar. Yo sé que los colegas también están ahí ya. Lo último, pastor, y con esto también da su último mensaje aquí a la iglesia en Perú. El espiritismo está conectado con este cuernote grande que va a resurgir, o no está conectado, y con eso cierra, pastor, y dice sus últimas palabras también de esta noche. Por supuesto que está. En la triple aliança que eu mencionei hasta, ali vocês têm muito clarito ali como o espiritismo está involucrado nesta situação toda ali. Não há nenhuma dúvida sobre isso, porque, em realidade, agora nós temos uma dúvida muitas vezes enquanto o que é este espiritismo. Espiritismo não é simplesmente a religião espírita. O espiritualismo, que é o término que Helena de White habla, é muito mais amplo, muito mais significativo do que simplesmente, vamos supor que tu sigues a linha kardecista. Não, não é assim. É toda uma, como vou dizer, toda uma realidade mais ampla. Em realidade, Helena de White é muito clara e habla do estado do ser humano em la muerte. Então, tu tienes la reencarnação, que é parte da ideologia de hoje. Tu tienes o espiritismo em el Harry Potter, e quantidade, o alquimista de Paulo Coelho, que é um autor brasileiro, e outros tipos, mas as películas, tudo que tu podes imaginar hoje, praticamente, Hollywood tem elementos do espiritismo junto. Então, quedou como algo cultural. Eu quedei muito impressionado quando uma mulher, que é editora uma das redatoras da Casa Publicadora Brasileira, compartilhou comigo um pequeno livro para ninhos, por um autor peruano que vive em Rio de Janeiro, e é sobre a história das hermanas Fox.
para treinar niños a serem médiums espíritas. Então, o que tu vas ver, isto é um elemento cultural. Muitas das películas, de los programas que temos hoje, e tudo que é coisa, se tu fores ver, tem esses elementos que são reencarnação, imortalidade, relações paranormais e coisas assim por adiante. Isto quedou como uma parte da cultura e, lamentavelmente, muitos cristianos, hasta protestantes e evangélicos, lo aceitam porque é cultural. Como disse um amigo uma vez, a cultura é muitas vezes uma excusa à desobediência. Entonces, perdón, pastor, el diablo se está encargando de hacerlo ver como si fuera algo bueno, ¿no? Algo bueno. Y aquí en nuestra zona, pues, de alguna forma la brujería, dicen los hermanos, dicen por aquí, no, él es un brujo bueno porque él sana, ¿no? Él cura. Entonces, no hay espiritismo bueno ni espiritismo malo, todo es malo, todo es malo, no hay nada bueno en el espiritismo. Helena de White diz hasta que nos últimos dias, isso está no livro El Conflicto de los Siglos, ela diz que nos últimos dias, demônios, ou seja, espíritos malignos, vão a personificar os apóstolos de Jesucristo para enganar e cambiar o que escreveram no Novo Testamento. Mira, só o que em espanhol não foi traduzido como personificar. Esse é o término que ocorre no original em inglês. Dizem como representando, pero é mais do que representar, é personificar. Então, para ver a que ponto vão chegar os enganos de los últimos dias. Mira, me gostaria de deixar com vocês um texto bíblico e uma cita de Helena de White. O texto bíblico é o texto favorito de Helena de White. E qual é o texto mesmo? Alguém se acorda do texto que era o favorito, que ela mesma lo reconhece? Porque muitos dizem, esse é o texto de Helena de White. Não, o que ela mesma reconhece. É 1 de Juan, el capítulo 3 e el verso 1. Mira o que diz aqui, 1 Juan 3, 1. Mirad qual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por isto el mundo não nos conoce, porque não lhe conheceu a Ele. E me gostaria de agregar os 2 versos adicionais aqui. Amados, agora somos hijos de Deus e aún não se ha manifestado o que hemos de ser. Pero sabemos que quando Ele se manifeste, seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. E todo aquele que tiene esta esperança em Ele, se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A esperança futura que temos genera uma forte influência no presente. Agora, há uma cita de Helena de White que me gusta muito e vou a compartilhar com vocês, e seria bueno que vocês jamás la olvidaram. E é formidável. Mira o que Helena de White diz nesta cita aqui. Déjame solo. Vive a vida de fé dia a dia. Não seas ansioso nem te preocupes acerca do tempo de angústia. E tu poderias agregar também del Papa Negro ou o que queres mais aqui. Provocando assim um tempo de angústia antecipado. Não pienses, temo não suportar el gran dia de prueba. Tienes que vivir el presente solo para este dia. El mañana não te pertenece. Hoy tienes que lograr la vitória sobre el yo. Hoy tienes que vivir la vida de oración. Hoy tienes que pelear la buena batalla de la fe. Hoy tienes que creer que Dios te bendice. Tinieblas e la incredulidade.
tú vas a lograr los requerimientos del Maestro y llegarás a ser una bendición para quienes te rodean. Mira, esta cita es formidable. El pasado ya pasó, no te pertenece, no lo puedes cambiar. Puedes, por supuesto, pedir perdón por tus pecados, pero no lo puedes cambiar. El futuro quizás não vai chegar a ti. Tudo que te queda é simplesmente hoje. Então, a vida cristiana não é uma vida de sempre pensando no futuro e o tempo de angústia, isso vai me passar, aquilo. Se Deus quer que eu seja mártir de la fé, listo, não há problema. Se Deus quer que eu quede vivo hasta a segunda vida também. Minha vida está nas mãos dele, não sou eu que decido o futuro nesses términos. Por lo tanto, nós não temos que nos preparar para a segunda venida, temos que estar listos hoje. E isso é o ênfase de Helena de White. E se vocês têm esta disposição, eu creio que a vida vai ser muito mais feliz, vai ser uma bendição para os outros e tu vai ser uma bendição para ti mesmo, do que quedar sempre pensando em el malo. Nós outros teremos dificuldades por caminho, por supuesto, pero temos que manter nossos olhos em Jesus, que é o autor de nossa fé, porque nosso caminho é a Nova Jerusalém, e estar com Jesus, com Deus. Por lo tanto, nós outros temos que ser pessoas alegres e dizendo, mira, o mundo está em uma desgraça, pero eu tenho uma esperança, e esta esperança, como eu leí no texto de 1 de Juan, tem que cambiar nossa vida agora. Que Deus te bendiga, que tu sejas uma pessoa que vas trazer esperança, verdade e segurança neste mundo que está em desesperação. Que Deus os bendiga.